Fala galera, beleza? Mohamed Ali aqui de novo. E hoje eu vou falar de um tema aqui, cara, que é bem básico, mas eu percebo que muitas pessoas passam esse perrengue, né? E para responder esse problema que as pessoas têm de passagem de guarda, de queda, de até mesmo fazendo guarda, né? Eu percebo que muitas vezes não sabem estourar a pegada. E daí eu decidi fazer esse vídeo aqui pra te... Claro que eu falo sobre isso no meu guia de quedas, né, que eu acabei de lançar, mas eu queria fazer isso pra vocês aqui do YouTube também, a galera que não tá dentro do motivacional ou não tá dentro do meu guia de quedas, para que as pessoas saibam um pouquinho melhor como se desfazer das pegadas, porque jiu-jitsu, cara, e judô, principalmente, são artes marciais onde se você não sabe estourar uma pegada, você vai sofrer muito ao longo do seu crescimento, do teu desenvolvimento, né? Então eu decidi mostrar aqui para vocês, porque eu vejo muita gente fazendo sem saber o que está fazendo. É uma coisa que eu falo para os meus alunos do Motivacional e faz muito sentido, né? Tem gente que sabe e não sabe que sabe, e tem gente que não sabe e também não sabe que não sabe. Então o cara acha que está desenvolvendo o jiu-jitsu dele e realmente está aprendendo muito sobre quadril, sobre ângulo, sobre pegada, sobre desenvolvimento, sobre força, alavanca e tudo. Mas numa hora de simplesmente estourar uma pegada, ele demora 5 segundos para fazer e aí o adversário já se ajustou todo. Então fica muito difícil para a pessoa crescer, mesmo sabendo a técnica around, como é que é around? Mesmo a técnica ao redor do que ele está fazendo, mas ele não sabe o básico, que é estourar a pegada. Então eu vou fazer algumas coisas aqui, vou falar sobre alguns temas aqui de estourada de pegada que parece ser idiota. Para quem sabe é idiota, para mim é idiota. Mas para uma pessoa que nunca ouviu falar, que nunca teve uma aula sobre troca de pegada, sobre trocar em pé, ou judô, isso pode parecer um pouquinho mais complexo e a partir de hoje esse teu problema acabou, tá? Acabou esse teu problema porque a partir de hoje você vai entender a diferença de fazer sabendo o que está fazendo e só fazer porque tu viu alguém fazendo na televisão ou na internet, tá? Can you switch sides so I can... Because I don't want you to mess up my audio, bro. Então, vamos dizer que o adversário tem a pegada aqui, né? Digamos que tu tá em pé ou tu tá tentando passar e o adversário tem essa pegada aqui. Eu vou fazer o básico do básico primeiro e depois a gente vai melhorando conforme o vídeo for, conforme o decorrer do vídeo. A primeira coisa que tu quer fazer aqui, ó, tu quer tirar todo esse pano em excesso dele aqui, né? Tem muito pano aqui. Se você fizer assim, ó, olha, repara que eu vou empurrar o pano vai mexer, mas a mão dele não vai mexer, ó. Tá vendo? Para eu mexer a mão dele, para eu mexer 10 centímetros de mão, eu tenho que mexer 1 metro de pano. Eu não quero isso. Mas a partir do momento que eu tiro o pano, tudo que eu mexo aqui, eu mexo o pano e mexo a mão. Óbvio que se a mão dele estiver forte aqui, vai ficar difícil de mexer. Agora deixa eu falar sobre uma coisa que as pessoas também não pensam. Eu treino jiu-jitsu há 12 anos. Então significa que minha mão, meu antebraço, toda a minha estrutura corporal é de uma pessoa que vem fazendo o mesmo exercício, a mesma força por 12 anos. Então é diferente estourar a pegada de um cara que começou a treinar agora e de um cara que está treinando há 12 anos fazendo força naquela pegada ali, né? É o que eu falo, né? Existem seres humanos diferenciados, né? Tem seres humanos e seres humanos. E a minha pegada é de um ser humano de 105 quilos que está fazendo pegada há 12 anos. Então, você imagina a diferença de estourar a pegada de um cara que trabalha o dia todo e está treinando jiu-jitsu há 3 meses e um cara que faz jiu-jitsu full time há 10 anos, né? Então, é isso que você tem que levar em consideração na hora de estourar uma pegada. Então, quando você tira essa pegada aqui, tem forma diferente de fazer. Eu vou falando 1, 2, 3 e tudo que eu penso com relação a essa pegada aqui. A primeira coisa que tu quer pensar é, se você está trocando queda com o cara, você tem essa pegada nele aqui e ele tem essa. Essas são as suas pegadas dominantes. E tem as pegadas secundárias, que são as dos braços, né? Que você vai manipular o cara para derrubar ele, né? Se eu largo essa mão para estourar essa pegada dele aqui, eu perdi a minha pegada dominante. Então, pode ser que a história dele vai ficar 0-0, ou pode ser que eu não consiga, eu não tenha tempo de estourar essa aqui, e aí eu vou precisar ser derrubado, ou vou precisar de que alguma coisa ruim aconteça
com a minha saúde, né, com a minha segurança ali, para eu conseguir estourar essa pegada. Então, muitas vezes, quando você está aqui, você não quer largar essa mão para estourar a pegada. E uma informação inútil aqui, que muitos de vocês nunca vão usar, é que no judô, você não pode usar as duas mãos para estourar a pegada. Você tem que estourar com uma mão só. E é o que faz a coisa ficar mais difícil ainda. Porém, vamos falar sobre as duas mãos, que é o que mais comum, depois a gente fala de uma mão só. Quando eu quero estourar aqui usando as duas mãos, eu abro esse kimono dele aqui, ó, e faço uma alça para mim e vou tentar dar um soco no antebraço dele aqui, ó, para estourar essa pegada. Então eu dou um soco nesse antebraço dele aqui e tirei todo o pano, não tem pano mais, né? Porém, de novo, se for um ser humano que está há muito tempo fazendo aquela pegada ali, você pode muitas vezes ter a força, ter a alavanca, ter tudo certinho para estourar a pegada, mas mesmo assim você rasgar teu kimono. Porque, de novo, aquela pessoa está fazendo o mesmo exercício por anos, né? Então, quando você tenta estourar essa pegada, você pode rasgar esse teu kimono aqui, na costura. Então, uma coisa que eu gosto de fazer é, ao invés de empurrar para frente, isso é uma coisa que você vai ver 1 milhão de vezes, mas você não vai perceber se você não souber o detalhe, se ninguém te ensinar, né? Então, o que acontece? Ao invés de empurrar para frente aqui é muito... Keep the grip, é. Para frente aqui é muito... Claro, eu vou conseguir estourar dependendo da minha força, dependendo da força do meu kimono, mas não é tão eficiente. O eficiente é eu empurrar essa mão dele, keep the grip, para baixo aqui, ó. Para baixo. Então, eu não estou empurrando para fora do meu corpo, eu estou empurrando para a mão dele escorregar um pouquinho. Se escorregar 1 milímetro já era, o dedo dele vai começar a queimar e ele é obrigado a largar. Então, ao invés de fazer isso, eu vou fazer isso, para baixo. Porém, é aí o momento que tu vai olhar e vai falar, cara, mas na televisão não é assim que eu vejo, no YouTube não é assim que eu vejo, no Flow Grappling não é assim que eu vejo. É porque quando a gente vai estourar a pegada, a gente estoura para frente, mas a gente cria um ângulo com o corpo. Então, se eu estou aqui fazendo uma pegada com ele, eu vou criar o ângulo, ó, e agora eu vou empurrar para baixo, ó. Tá vendo? Então, parece que eu estou fazendo para frente, mas não é. Eu criei um ângulo com o meu corpo e agora eu joguei para baixo. Entendeu? Então, isso aqui é primordial. Jogar para baixo, tirar o pano e jogar tudo para baixo. Porém, agora a gente vai voltar para os seres humanos diferentes, né? Tem gente, cara, que se a pessoa sabe que tu vai puxar, a pessoa só faz uma forcinha e tu não larga. É igual tentar tirar a carne da boca de um crocodilo. É muito difícil de tirar. Então, o que que eu faço? Isso aí é um macetezinho básico, idiota, que quando fizerem com você, pede para um amigo fazer com você. Tu vai perceber que não tem como. Ao invés de só estourar a pegada dele para fora, eu vou puxar a pegada dele um pouquinho para mim. Porque o que isso acontece? No teu cérebro, você tem que reprogramar o que está acontecendo. Tu tá pronto pro cara empurrar a tua pegada. Do nada o cara te puxa, tu fala, caramba, o que está acontecendo? Uma fração de segundos tu tem que reprogramar a tua força, a tua alavanca, a tua base, a tua postura, e aí é o momento que a pessoa estoura a pegada. É mais ou menos isso aqui, ó. Ao invés de só estourar, eu vou fazer isso aqui, ó. Entendeu? Eu puxo pra mim, reprogramo. Cara, o que que tá acontecendo? Bum, estourou. Então isso é uma coisinha bobinha que faz grande diferença na hora de uma luta, de um treino ou de qualquer coisa. E aí, assim não tem como estourar teu kimono. Porque tu puxou pra você e empurrou. A pessoa tem que se reprogramar, né? Agora falando de uma mão só, é a mesma coisa. Você vai tirar todo o pano aqui, ó. E na hora de você estourar, se você só fizer isso, só fizer o supino aqui, vai ser difícil. Claro que, independente da pegada, se estiver perfeita, aqui é mais difícil de estourar do que a outra. Mas mesmo assim, você pode ainda vir aqui, ó, puxar um pouquinho e empurrar para baixo. Agora, já escorregou. Se escorregou, não tem a mesma força mais. E aí é o momento que tu estoura. Muitas vezes, aí se tu pegar um ser humano mais diferenciado ainda, esse cara vai ter uma pegada aqui na tua clavícula que tu não vai nem pensar em estourar. Tipo, tem pegada que tu pensa assim, caramba, vou tentar estourar. E tem pegada que tu fala, meu irmão, eu vou meter a mão nisso e não vou conseguir estourar. Essa pegada tá muito forte, tá muito bem feita. Isso acontece também. Você fala, cara, essa pegada que eu não vou estourar. Deixa eu fazer alguma coisa no redor. Então, o que eu faço, que eu vejo que a galera do judô faz bastante, é o seguinte, se a pegada dele tá muito forte e eu não vou conseguir estourar, eu tenho que dar um pouquinho mais de pano para ele aqui, para ele perder um pouquinho a pressão da pegada. Então, caramba, eu tô tentando estourar aqui e não consigo. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar minha outra lapela do outro lado lá, ó, e vou dar um pouquinho de pano para ele, ó. Repara que ele tava aqui, agora eu dei um pouquinho de pano para ele, ó. Agora ele não tem mais a mesma força.
Ele estava na minha clavícula, agora ele já está aqui no meu peito. Então esse é o momento que, ele vai manter a pegada aqui, a pegada dele vai continuar forte e beleza, a pegada está forte, mas o ângulo não está tão dominante. Então ele não tem mais o mesmo domínio. Ou ele vai ter que se reajustar. Can you readjust the grip? Quando ele tenta reajustar, é o momento que eu quebro. Então esses são detalhes assim bobinhos que na hora, cara, te poupa de muito estresse, de muito trabalho. Eu sou um cara que eu sempre tive dificuldade de estourar pegada até hoje, eu brigo comigo quando eu tô treinando. Inclusive, já perdi final de mundial assim, né? Porque eu tava com uma pegada ali, fiquei confiante, falei, vou passar, entrei no omoplata, do omoplata, o cara pegou minhas costas e a coisa foi piorando, né? E agora eu tô colocando muito na minha cabeça que eu não quero mais ficar confortável com uma situação onde o cara tem uma pegada, porque quando o cara tem uma pegada, ele tem uma esperança, ele tem um ataque, ele tem sempre alguma coisa para fazer contra você. Eu vou fazer essa mesma coisa aqui agora no chão. Can you do guard for me, please? Go on your back. Então, aqui, ó, meu adversário tem a pegada. Muitas vezes a gente está com os dois pés no chão, ou a gente está aqui, e a gente sente que a gente pode passar essa guarda do mesmo jeito, quando na verdade, cara, vale muito mais a pena tu estourar a pegada. Óbvio que tu tem que estar com uma postura boa, tu tem que estar bem posicionado e é o momento que tu estoura. Porém, de novo, se tu só quiser estourar, pode ser que sim, pode ser que não. Mas toda vez que tu faz isso aqui, ó, é o momento que tu ganha, entendeu? Então essas situações que eu mostrei aqui hoje vão acontecer o tempo todo. Seja judô, seja queda, seja jiu-jitsu, seja passando guarda, seja fazendo guarda. Muitas vezes você está por baixo também, o adversário vem fazendo uma pegada na gola. Se tu só tentar estourar para lá vai ser difícil, mas se tu puxa um pouquinho, tu tira até a base do cara que está por cima muitas vezes. Então é uma aulinha boba, assim, fácil. A gente estava conversando aqui na aula particular e eu falei, caramba, eu vou falar sobre isso em português, porque vale muito a pena. Claro que eu falo isso no meu guia de quedas, eu falo isso nos treinamentos que eu passo para a galera, mas aqui no YouTube eu nunca falei disso e eu não vejo muita gente falando dessas coisas bobas, né? Então, era isso pelo vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. Fiquem com Deus. Força.